informações aí ao vivo, direto da Europa, para falar um pouco mais sobre esse processo de extradição. A gente recebe aqui no estúdio o professor de Direito Constitucional da UFRJ, Siddhartha Legale, que é mestre em Direito Internacional e coordenador do Núcleo Interamericano de Direitos Humanos. Professor, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Professor, tinha uma dúvida, né? Hoje cedo a gente estava comentando, inclusive, várias reportagens aí mostrando a incerteza em relação ao futuro de Batiste depois que ele foi preso na Bolívia. Camila, nossa repórter de Brasília, trouxe agora a informação de que houve essa reunião e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional disse que Batiste vem ao Brasil num avião brasileiro, faz a escala e depois vai para a Itália. Quais são os próximos passos desse processo? Então, o governo italiano já vinha pedindo há muito tempo a extradição de Batiste, agora ele foi preso na Bolívia. Por que essa escala aqui? Como é que a gente pode entender esse capítulo aí dessa história? Bom, esse é uma novela, como vocês fizeram várias reportagens aqui na Globo News, enfim. Isso é um caso antigo que vem desde a época do governo Lula. Teve uma primeira negativa do pedido de refúgio no CONARE, que é o órgão técnico. Depois, o então ministro à época, Tarso Genro, deferiu esse refúgio. E o STF, numa decisão um tanto diferente em relação à jurisprudência específica sobre extradição, disse que vai deixar a cargo do presidente da República. À época, o presidente Lula decidiu não extraditar o Cesare Battisti justamente com base nesse deferimento do refúgio. Isso é muito importante, essa premissa é muito importante entender, porque uma vez recebido o refúgio, não é possível você extraditar esse estrangeiro. Só que recentemente a gente teve novos desdobramentos, novos capítulos dessa novela que é digna de um Manuel Carlos. Que foi justamente o fato dele ir com dinheiro para a Bolívia e voltar. Então, quando ele foi pego, digamos assim, e se entrou com ação por pedido de crime, de evasão de divisas, o governo Michel Temer pediu novamente essa prisão e extradição do italiano. E aí, nesse momento de autorização da extradição, ele perdia o status de refugiado. Então, ele já poderia ser preso, não tinha mais esse status quando foi assinado esse pedido, essa autorização. Não é que perde, mas é que a lei de imigrações tem um artigo 28 que fala que o estrangeiro que receber asilo, refúgio, precisa ter justamente essa autorização para sair do país. Então, esse é um ponto delicado. Ele que infringiu uma regra e fez com que não tivesse mais esse status aqui no Brasil. Ele continua com o status, mas para sair ele precisa dessa autorização. Então, ele descumpriu. Agora, qual o efeito disso é algo que é objeto de controvérsia, até porque a lei é de 2017. Então, tem basicamente duas posições. Uma posição que foi adotada pelo ministro Luiz Fux, na decisão recente, autorizando a extradição justamente com base no precedente da extradição 1085 do STF, dessa época do governo Lula, de que a decisão final de se manda ou se fica é do presidente da República. Mas também tinha uma questão de a possibilidade de extraditar alguém com status de asilo. Exatamente. Aí vem o ponto. Eu sou professor de Direito Constitucional e coordeno o Núcleo de Direitos Humanos lá na UFRJ. Então, é natural que eu tenha uma posição mais pró-asilo ou refúgio, independente de quem seja a figura, enfim, por mais controversa que ela possa ser. E nesse caso específico, toda a bibliografia, literatura sobre direitos humanos fala que, uma vez preenchidos os requisitos para o asilo e para o refúgio, essa discricionariedade não existe. Quer dizer, o status de asilado ou de refugiado impõe um limite ao poder do presidente da República de extraditar esse estrangeiro, porque você está numa posição vulnerável de estrangeiro. A nova lei de imigrações fala de uma acolhida humanitária, tem todo um arcabouço de proteção de direitos fundamentais muito mais avançado do que, por exemplo, o Estatuto do Estrangeiro, que é anterior até à própria Constituição, com perfil mais autoritário. A nova lei é bastante progressista. Então, acho que interpretar esse artigo isolado não é a forma mais adequada. Então, mas o próprio STF deixou na mão do Executivo essa decisão. Sim, o Fux foi coerente com a linha de precedentes que tem no tribunal. Quer dizer, a decisão do ministro Luiz Fux
recente, autorizando a extradição, é coerente com a extradição 1083 que estabeleceu esse ponto. Mas aí o que eu estou questionando é, do ponto de vista do artigo constitucional, do artigo 5º, inciso 52, que fala que o estrangeiro não será extraditado por crime político, de opinião, ou seja, quando houver um fundado temor de violação aos seus direitos fundamentais. E o caso do Batista é muito polêmico, porque se acusa ele de ter cometido alguns homicídios lá. Só que se você pega o processo em si, foram baseados com 2 testemunhas que receberam a delação premiada dizendo que ele cometeu. Então, não tem uma prova robusta. E mais, o crime estaria prescrito se você contasse o tempo que se passou entre o possível episódio e atual. Então, você extraditar uma pessoa nessa situação me parece incompatível com o arcabouço de direitos fundamentais da Constituição de 88. O próprio STF entendeu que ele não era preso político, né? Sim, aí vem a diferença entre asilo e refúgio. Só que eles são equiparados no seu resultado. Quer dizer, o asilo pressupõe uma perseguição política prévia, de um lado. E do outro, o refúgio basta um fundado temor de violação aos direitos fundamentais. Agora, na prática da jurisprudência do STF, esses 2 institutos têm o efeito prático de vedar a devolução do estrangeiro. É um princípio, tem até um juridiquês aí, que fala num princípio do non-refoulement, que é em francês, da não devolução. E é bastante pacífico na bibliografia de direitos humanos que, uma vez preenchidos os requisitos, você não pode devolver. Ou seja, do contrário, você está infringindo esse princípio de direito internacional, que é o princípio do non-refoulement. Só para a gente encerrar rapidamente, por que ele vem para o Brasil? Tem algum motivo especial? Qual é o papel do Brasil nesse momento? Já que ele saiu daqui, ou seja, ele tinha essa autorização de extradição, mas ele não estava no Brasil, ele foi preso pela Polícia Internacional na Bolívia. Por que agora essa escala no Brasil antes de ir para a Bolívia? Tem algum fundamento isso, professor? Porque... Antes de ir para a Itália, desculpa. Porque ele saiu do país. Então, você vai exercer o pedido ou a entrega, enfim, a extradição propriamente dita, no nosso território. Quer dizer, a gente tem acordos de cooperação internacional com a Bolívia. Quer dizer, ele retorna para o território a pedido do governo brasileiro, da Polícia Brasileira, tem uma série de acordos de cooperação. E, uma vez ele chegando aqui no Brasil, que aí sim, devido ao tratado bilateral que existe entre o Brasil e a Itália, somado com a decisão do ministro Luiz Fux, que entendeu que essa decisão é um ato político do presidente, que quem tem capacidade institucional para julgar nessas relações internacionais se ele fica ou se ele vai é o presidente da República. E, por essa razão, o ministro Luiz Fux, coerente com a decisão 1038, manteve essa jurisprudência. Agora, veja, tem casos anteriores, por exemplo, de um padre colombiano em que se vedou a devolução para a Colômbia justamente porque ele sofria risco de violação de direitos fundamentais. Então, mesmo na jurisprudência do STF, tem outros precedentes. Ainda tem mais alguns capítulos aí para a gente ver até o final dessa história. Vamos acompanhar no dia de hoje a repercussão em relação a essa prisão. Muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez o professor Siddhartha Legali, professor de Direito Constitucional da UFRJ. Até a próxima, professor. Obrigada pelas explicações. Raquel.